Então, como eu ia dizendo, vamos dedicar também a Refuá do Osmar Barros Cruz e também a memória, né, a elevação da alma do Yosef Ben Avraham, nosso glorioso Hormieres. Alguém me lembrou prontamente essa semana e que eu não conheci, mas é impossível de achar que essa pessoa não foi sensacional, porque todo mundo me falou bem dele. Então, Baruch Hashem, espero que a família se conforte um pouco e que a Hashem, que a Tamara tá falando que ele era unanimidade, então pronto. Então que a alma dele possa ser elevada, que isso tudo ajude um pouquinho com isso e que a família se conforte um pouco. Eu vou começar dizendo que o assunto da Paraxá é complicado. É um assunto que é muito difícil. São dois assuntos principais que são muito difíceis de serem. É muito difícil da gente falar deles, tá? Os dois principais assuntos quais são? A relação Bilam-Balak, né? Que é quando Balak, Ben Sipor, decide que vai contratar alguém para amaldiçoar o povo, e esse alguém é Bilam, né? Citado como o equivalente de Moshe Rabbeinu para as nações do mundo, né? E no final tem outro episódio complicado, que é a solução que Bilam dá a Balak, depois de ter efetivamente abençoado o povo e não amaldiçoado como Balak queria. O que acontece é que Bilam tem um plano B, né? Vamos dizer assim. E aí no final esse plano B entra em ação, o povo de Israel comete alguns erros feios e isso resulta numa praga que mata uma quantidade razoável de pessoas e que só acaba com um outro episódio que é muito complicado, que é quando Pinchas pega uma lança e atravessa tanto Zimri, que era um dos príncipes de Israel, quanto Cosbi, que era a mulher que estava com ele, com uma lança, e aí isso faz a mortandade parar, né? Então, assim, é uma paraxá complicada, é uma paraxá difícil, como eu falei no começo, não vamos falar de Moshe hoje. Mas vamos tentar explorar essa ideia por vários ângulos, né? Então tem uma coisa bem interessante aqui. Na primeira parte, a gente tem uma porção na qual o povo judeu não faz parte. Da qual o povo judeu não faz parte. É uma negociação que acontece entre dois grupos, na verdade entre uma pessoa e um grupo, e o povo judeu está de fora. A gente já viu uma coisa meio parecida, que é quando o faraó decide certas coisas. E veio um novo faraó no Egito, e ele não conhecia Yosef, e ele decidiu, por exemplo, né, jogar os meninos no rio, né? Só que aí na negociação que vem depois disso tudo, que é a libertação do povo judeu, Moshe vai lá e fala para deixar o povo ir, né? E o faraó, obviamente, acha aquilo ali absurdo, por de alguma forma achar que tem algum direito divino, mas basicamente a ter controle daquelas pessoas que ele considerava meramente escravos, né? Então é interessante a gente observar, tentar conectar essas duas situações. São duas negociações diferentes, mas duas negociações que ocorrem e tem um ponto em comum. E não é o povo judeu o ponto em comum, apesar do alvo ser, o ponto em comum não é esse. Tem um midrash bem interessante que diz que o faraó tinha 3 conselheiros principais àquela época, né? E aí quem eram esses 3 conselheiros? Eram Bilam, talvez o personagem principal da nossa paraxá, Yov, Jó, né? E Itro. Itro em português, não sei como é que é o nome dele, é o sogro de Moshe. Como é que é? Jetro. Então pronto, Jetro. Então tinham esses eram 3 conselheiros. Vamos dar uma olhada no Midrash no Yaakov em Sotá. Número 1. Rabi Hia Baraba disse em nome de Rabi Yohanan. Os 3, Bilam, Yov e Itro, eram conselheiros do faraó no momento do decreto de jogar as crianças de Israel no rio. Ao serem perguntados sobre a solução para o problema dos judeus, quais são as respostas? Bilam, por causa de seu conselho, foi morto. Qual foi o conselho de Bilam? O conselho de Bilam foi: mata todo mundo. Tá? Esse foi o conselho de Bilam. O de Yov, por ter ficado em silêncio, Jó, por ter ficado em silêncio, recebeu seu castigo. Que aí vem o livro de Yov depois, né? Itro, que foi contra e depois fugiu, depois que ele viu o que o faraó decidiu fazer, ele teve que fugir, né? Foi recompensado ao ter seus descendentes sentados no Sanedrin. Então,
ele foi recompensado, ele depois se converte e tudo mais, tem toda aquela história, né? Que ele vai buscar o povo para ver o que aconteceu. E depois ele faz parte do povo também. E aí ele tá falando que os descendentes de Tro vão se sentar no Sanedrin, né? Então o faraó ele perguntou basicamente para os conselheiros dele, como é que a gente resolve o problema dos judeus, né? E Bilam responde, acaba com todo mundo, mata todo mundo, né? Então Hitler não fez nada de novo. Então Hitler Harachá chegou depois, né? Mas ele roubou a ideia de outra pessoa, aparentemente, né? E Tro, por sua vez, está dizendo, não, eles têm que ser bem tratados. Você que colocou eles aqui, eles têm que ser bem tratados, né? E aí, por causa disso, ele é obrigado a fugir depois. E Iov faz o quê? Iov não fala nada. Iov, Jó, é um personagem que é muito interessante. Ele é conhecido pelo silêncio dele, né? E assim, o silêncio é uma dessas midot, né? Uma das nossas características mais importantes, né? A gente tem que aprender a ficar calado, porque é só calado que você ouve, né? E para ouvir, você tem que se calar, e o Rabbi Shlomo Wolbe, ele explica isso de uma forma meio, para mim é brilhante, assim, né? Botei até no número 2 aí a explicação do Rabbi Shlomo Wolbe sobre Shekitá, né? Sobre silêncio. O ofício de uma pessoa neste mundo é se comportar como um mudo. Nosso ofício não é ser como tagarelas. Isso é algo que precisa ser aprendido. Um bebê que sabe falar, tagarela o quanto ele deseja. Silêncio, em compensação, né, tem que ser aprendido, pois é uma grande habilidade. Por ela é possível reconhecer uma pessoa inteligente. A natureza humana é a solidão. Essa é a única forma para a alma e a inteligência desenvolverem suas forças, né? Então, é uma midá muito positiva, né? O Rabban Gamliel fala que cresceu, Pirkei Avot, eu acho, fala que cresceu entre os sábios e ele não conseguiu encontrar nada mais importante para alguém do que o silêncio, né? Mas eu já repeti aqui algumas vezes quanto a essa história de midot, né? A única midá que deve ser levada a um lado extremo é a humildade. A única coisa que pode ser levada ao extremo é a humildade. As outras tem que ter um equilíbrio. Mesma coisa com o silêncio, né? Qual que é o caminho do meio no silêncio, né? Você tem que aprender a se calar, a pensar na situação, a se acalmar. Mas se você ficar calado diante de uma injustiça, você não está agindo de forma correta, né? Nesse momento, quem é Iov? Se a gente for pensar em termos geopolíticos, né? Voltando, né? Que a gente falou que Bilam foi como Hitler Harachá, né? Então, quem que é Iov nessa história toda? É a Suíça, né? Não fala nada, não quer se meter, mantém o silêncio, mas quando você fica em silêncio diante da fala nazista, a situação se complica bastante, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o professor Michel da UFRJ ontem falando sobre antissemitismo, e foi muito interessante isso. A gente fala muito sobre o Holocausto e pouco sobre o nazismo, ele falou. A gente fala que o Holocausto nunca mais pode acontecer, mas a gente tem que lembrar do que aconteceu quanto à ideologia em si, né? Então, ficar calado diante de uma situação dessa, e ele inclusive sugeriu, se começar um discurso dessa forma, você tem que cortar a conversa. Levanta e vai embora. Você não pode dar ouvido para aquilo, né? Ou você combate ou você não dá ouvido, né? Então, assim, ficar em silêncio e falar assim, faz aí o que você quiser, não é o certo, tá? E aí cabe a pergunta, Iov é uma pessoa boa? Obviamente ele é uma pessoa boa. Quem já leu o livro de Jó vê que Hashem fala isso, né? Você não foi... pergunta para Yetzer Hara, você não foi ver o meu servo Iov? Ou seja, você considera Iov o servo e Iov é uma pessoa boa, né? Mas o que ele faz que torna ele bom, sendo que a gente acabou de colocar ele numa situação bem complicada aqui? E isso é muito interessante ser considerado, porque, por exemplo, o que Avraham faz para ser bom? Avraham também é chamado de bom. E Avraham é uma pessoa... Se a gente for... Talvez Avraham não seja a melhor comparação, mas ele criou um padrão que no final das contas, um padrão de bondade que no final das contas bota a gente no chinelo, né?
não conhecer alguém que tenha condições, nem eu mesmo, né? Estou bem longe disso, de chegar no padrão que Abraham criou, né? E duas coisas chamam bastante atenção. Ele tinha um entusiasmo muito grande, uma vontade de cuidar das pessoas que às vezes ele sequer conhecia, né? Então, os Midrashim dizem que ele abria as 4 portas pro deserto da tenda, né, para receber as pessoas que estavam viajando, né, para ele poder oferecer bondade, para ele poder oferecer chesed àqueles que passavam por ali, né? E quando as pessoas recebiam essa ajuda, eles queriam agradecer a Abraham. E o que Abraham respondia? Falava assim: não, eu não tenho nada a ver com isso. Agradeça a Hashem. Antes de comer, faz sua brahá, né? Faz uma bênção, agradece, né? E esse é Abraham, né? Que vê Hashem como fundamentalmente bom, e ele descobre, e aí essa é uma discussão filosófica, né? Ele descobre filosoficamente que Hashem criou o mundo por bondade, né? Por ele ser completamente altruísta, né? Já que ele, por ser infinito, por ser completo, ele não precisa de nada. Então ele só faz isso pela bondade que ele tem, né? E essa bondade que é quase alienígena para nós, né? Uma coisa externa. Às vezes, inclusive aqui nas cidades grandes, a gente fica às vezes com 2 pés atrás quando alguém é legal com a gente, quando alguém é bom pra gente, sem fazer nada em troca. Você fica sempre esperando um mais, né? Porém, esse efeito a gente vê. Às vezes eu tô andando com o cachorro, eu dou bom dia ou boa noite para as pessoas que estão passando. É raro, aqui em Brasília pelo menos, as pessoas respondem. Normalmente os mais velhos que respondem. Pessoas mais novas simplesmente me ignoram. E não é só por causa do fone de ouvido. Né? Então, é comum isso, né? A gente tem essa dúvida quanto a chesed de graça, né? Então, às vezes a pergunta é essa, né? Por que a gente tem... E engraçado, que no interior não é bem assim, né? Pelo que eu sei aqui no Brasil. Eu vi alguns vídeos de estrangeiros andando pelo interior do Brasil pedindo ajuda e ficando impressionados com o nível de entusiasmo para ajudar dos brasileiros. Assim, em vez de falar, é ali, tal lugar, não, entra aqui no meu carro que eu vou te levar, e levava a pessoa pro lugar e o pessoal gravando vlog, essas coisas, falando, cara, como essas pessoas são gentis, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que existe. Então, qual que é a conclusão dessa situação toda? A conclusão de Abraham, no caso, é que se Hashem é infinito e não precisa de nada, e mesmo assim cria o mundo, por definição ele é bom, né? E essa é a característica que Abraham tenta representar no mundo. Hesed, bondade, né? Ele tenta fazer atos de bondade. E a gente vê isso claramente no caso de Sodoma e Gomorra, né? Da destruição das cidades. O que Deus fala? Vou destruir as cidades. Abraham fala, não, pera aí, vamos negociar, vamos ver se dá para salvar e tudo mais. Ele intercede, então, por pessoas que efetivamente são seus adversários, né? Que são pessoas que são contra a bondade. A gente sabe dos Midrashim, a gente sabe das histórias complicadas das cidades, né? E esse é o ponto. Abraham quer espalhar essa mensagem pelo mundo e o maior obstáculo seriam essas pessoas, teoricamente, que são contra Hesed, né? Eles são inimigos teológicos e morais de Abraham, né? E quando Hashem diz que vai destruir os inimigos de Abraham, o que ele fala? Não, um bom juiz do mundo não faria uma coisa assim, né? E as pessoas boas que vivem lá, como é que a gente vai fazer? Né? Talvez a gente tenha pessoas boas. O que isso quer dizer? Parece... Ele tá falando por acaso, salva só os bons e mata os ruins? Não, ele não tá falando isso. Ele tá falando, salva todo mundo se tiver pessoas boas lá, né? Porque talvez os bons, talvez as pessoas justas sejam capazes de influenciar aqueles que ainda não são bons. E é isso que o Midrash fala. Aqueles que ainda não são bons, não os que são ruins, os que ainda não são bons. Então Abraham ensina uma coisa muito importante. Nunca desistir das pessoas. Vamos lutar por elas, né? E o maior recurso que a gente tem nesse mundo, no fim das contas, é essa ideia de ahavá, essa ideia de amor, de chesed, né? Quanto mais a gente usa, mais essa coisa cresce, né? Ela não gasta, ela cresce, ela ganha força, né? O ódio não tem necessariamente lugar no mundo, segundo Abraham, né? Porque a humanidade pode ter até essa capacidade de fazer o amor crescer de uma forma exponencial, né? E quando Hashem diz que vai destruir os inimigos, Abraham fala, pô, prefiro fazer outra coisa. Aí Hashem fala o quê? Não, traz eles aqui pro Kabbalat Shabbat, sei lá, eu vou fazer um jantar, alguma coisa, né? E seguir esse caminho é bem mais difícil. É mais fácil você falar assim, oh, vão destruir meu concorrente? Vai lá, né? O padrão é a gente pensar assim. E houve, por outro lado,
se seguir o padrão dele mesmo, imposto por ele mesmo, ele não vai dizer nada, né? Enquanto Abraham reza pelos inimigos, e isso o torna grande, reza para que os seus inimigos se tornem pessoas boas, e isso acaba tornando ele gigante. Iov é chamado de tzadik também, de justo. Mas o que ele faz de justo? O que Iov faz de justo? E aí que é importante. Iov não faz nada mal, efetivamente. Iov não é mal, não é uma pessoa ruim. E isso, às vezes, é a nossa definição de bom, né? A gente fala, tá, fulano é uma pessoa boa. Ele não rouba, ele não é corrupto. Tá, mas e o que ele faz de bom? Qual a ação que ele toma, né? Ele não fazer uma coisa. E o bom seria só isso, né? A gente tem um conceito importante nos Salmos, né? No Salmo 37 diz assim, no número 3, desvia-te do mal e faz o bem, e subsistirás para sempre. Então, o Iov faz a primeira metade, ele se desvia do mal. Mas ele ainda não faz o bem, né? Iov faz o surmerá, ele se desvia do mal. Ele é temente a Hashem, e isso faz com que ele se afaste do mal. Ele tem Irat Shamayim, ele tem medo, ele tem temor do céu, ele tem reverência pelo céu. Mas a gente não vê grandes atividades dele pro bem, né? E no fim das contas, quando você age pro bem, isso é a diferença em impactos na sociedade como um todo, né? E é engraçado porque a gente não tem grandes críticas a Iov dentro nos Rahamim, né? A grande crítica dos sábios para Iov parece não ser uma crítica. Qual que é a grande crítica? Mostra um pouco a ideia. A gente sabe pelo livro de Iov que ele fazia ofertas de acordo com o número de filhos que ele tinha. Ele rezava de acordo com o número dos filhos dele. Essa é a crítica. Mas isso é uma crítica? Quem é que não vai rezar pelos filhos? Isso é uma coisa boa, não é? Os pais não têm que rezar pelos filhos? Qual que é o problema aqui? Por que os Rahamim estão falando isso? A pergunta que vem depois é que é a brilhante. E ele reza por mais alguém? Não. É como se ele não fosse capaz de sentir a dor dos outros, né? E no fim das contas, talvez seja por isso que o adversário, que o Yetzer Hará, no começo do livro de Iov, fala para Hashem que Iov não é lá essas coisas, né? Quando Hashem pergunta sobre o meu servo Iov, né? Que é o que a gente falou. E quando ele permanece neutro na questão do faraó, ele efetivamente está dizendo, pode fazer seu genocídio aí, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então Hashem parte para mostrar para ele que ele tem que aprender, mesmo que seja pela própria dor dele, a sentir a dor dos outros. Porque no final do livro de Iov a gente vê que ele aprende a rezar por outras pessoas, né? Então, a gente tem que tomar uma posição diferente diante das injustiças, né? É isso que a gente pode aprender. Tá, beleza, fiz uma introdução enorme. E a Paraxá? E Bilam, né? O que a gente pode falar sobre isso? O que tem a ver com tudo isso, né? De novo, Balac, rei de Moab, vê o povo de Israel chegando perto e o povo de Moab fica com medo. O que é que diz a Paraxá? Número 4. E Balac ben Zippor viu tudo que Israel fez ao Emoreu, e Moab temeu muito ao povo, porque era numeroso, e Moab se aborreceu por causa dos filhos de Israel. E Moab disse aos anciãos de Midian. Então a gente, não vamos perder, tem dois povos aqui, Moab e Midian. Agora essa multidão lamberá tudo que houver ao nosso redor, é como o boi lambe a erva do campo. Ou seja, é como se fosse um pasto, tem um pasto lá e os bois vão comer o pasto todo, né? E esse é o comentário do Rashi. E Balac ben Zippor era rei de Moab naquele tempo. Enviou mensageiros a Bilam ben Peor, a Petor, que está junto ao rio. Que rio? O Eufrates. A terra dos filhos de Israel, a terra dos filhos do seu povo. Para chamá-lo, dizendo, eis um povo que saiu do Egito, eis que ele cobriu a superfície da terra, está em frente de mim. A Torá, ela não é escrita de uma forma simples. Eu já falei isso aqui 1000 vezes e vou falar mais 1000 vezes se for necessário. E tem umas coisas que são muito sutis, que querem dizer muita coisa. Primeira pergunta que eu tenho para fazer. Balac era o rei de Moab? Vamos dizer assim, a gente tem uma linha sucessória. Balac fazia parte dessa linha sucessória? Não, ele assumiu depois que o rei foi morto pelos filhos de Israel. Pronto, o Glauco falou, não, ele não era o rei original. Sabe por que ele não era o rei original? Porque se ele fosse o rei original,
ia estar escrito algo do tipo, Balac era rei em Moab. Ele teria começado, a Torá teria começado com essa informação. Pode ver os outros reis originais, estão todos desse jeito. Ou parecido, né? E viu Bene Israel saindo do Egito e tudo mais. Ou seja, no começo, quando cita Balac, a primeira citação de Balac, Balac bem disposto viu tudo que Israel fez a Israel, ele não era rei aqui. Ele vira rei depois. E aí tem um comentário brilhante do Ravi Khan que fala que ele usa essa situação tensa e de dificuldade do povo de Moab para se tornar líder da nação com a fala dele. Ele fala, o povo escuta e ele vira o rei. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Então a gente tem um oportunista aqui que é capaz de entender o sentimento do povo e usa esse medo da nação para se tornar o líder. Tá? De novo, qualquer semelhança é mera coincidência. Lembrando que, de novo, 2 nações são mencionadas nessa porção, Midian e Moab. E eles enviam mensageiros buscando Bilam. Quem é Bilam? Pra quê? Pra quê? De que adianta eu mandar alguém para falar com o Bilam? Né? Antes de responder essa pergunta, eu queria primeiro explorar quem são os 2 povos que estão envolvidos nessa história. Moab e Midian. E aí a gente vai poder responder por que eles acham que Bilam seria uma solução. Certo? Os povos que vivem ali estão preocupados com o quê? Com o povo de Israel. Tudo bem. Mas o que é esperado de povos pagãos nessa época? Se a gente fosse falar assim, não, tem um povo pagão ali, eles estão sendo ameaçados por outro. O que é esperado deles? Que eles rezem pros deus? Até pode ser, mas eles não vão ficar lá esperando. O grande princípio dos povos pagãos daquele ambiente é a sobrevivência do mais forte. Lembra quando a gente vê os espias falando de Israel, eles falam, aquele povo é gigante, porque para sobreviver a esse local você precisa ser muito forte. Né? Então esse é o grande ponto. Né? Talvez eles devessem ter se preparado para a guerra. E não é exatamente isso que eles fazem. Eles vão buscar uma outra solução inicial. Né? Mesmo o might makes right, né? A sobrevivência do mais forte, fazer parte do entendimento deles. Né? Por que eles não se juntaram com todos os outros povos daquele local e formaram um exército enorme para acabar com o povo judeu? Urash até chega a falar que eles não se davam muito bem, mas todos eles estão com medo. Né? Não é aquela famosa do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Né? Então, por que eles não juntaram um exército enorme? Né? A gente tem dezenas de reis que estão se sentindo ameaçados ali. Vamos juntar todos eles. Além de que a guerra é boa para a economia. Né? A gente tem essa conversa mole aí de que a guerra é boa para a economia. Então seria dois coelhos com a cajadada só. Né? Então a gente tem uma coisa diferente aqui, uma ação diferente. E essa seria a resposta esperada desses povos. Guerra. Mas a resposta está na pergunta. A resposta para a ação de por que eles decidirem fazer o que eles fizeram está na pergunta. Quem são Moab e Midian? Tá? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora. Moab vem de Moab. Vem do menino chamado Moab. Que é filho de Lot. Né? Filho de Lot quando? Lot não tinha só filhas. Pois é. Depois do episódio de Sodoma e Gomorra, a esposa de Lot morre, né? Ela vira uma estátua de sal. E aí as filhas acham que o mundo acabou. E elas pensam, vamos embebedar nosso pai e vamos repopular a terra a partir daí, né? Tanto que Moab quer dizer Meav, do meu pai, do pai, né? Então assim, até o nome dele não esconde nada. Lot, quem era Lot? Lot era sobrinho de Abraham. Lot viveu na casa do tio, viu o que e quem era Abraham, né? Ou seja, Lot tinha uma noção muito boa de qual era o grande poder e o grande relacionamento que Abraham tinha com Hashem, né? E com certeza Lot passou isso para os filhos, por mais que os filhos tenham vindo do jeito que vieram, né? Então, por que mais para frente na Torá diz que o povo de Moab não pode se casar com o povo judeu, não pode se misturar no povo judeu? E a Torá vai responder, porque eles não te receberam no deserto. Como assim? Eles estão com medo, é óbvio que eles não vão receber, né?
E é por um motivo simples. Assim como Avraham recebia os estranhos de bom grado, vocês deviam ter aprendido a receber bem aqueles que estão precisando. E não só aqueles que estão precisando, vocês conhecem eles. Vocês têm laços familiares. E vocês não tiveram a decência de receber, né? O problema deles terem aprendido uma coisa com Avraham é a downfall, é a queda deles, né? Porque eles sabem o que é Hesed. Eles sabem o que é essa moralidade. E eles sabem que isso é esperado deles porque eles sabem disso. Entendeu? Então, não é uma coisa externa. Né? Não é uma coisa que é além deles. Né? Eles entendem aquilo. Né? Eles sabem que isso gera responsabilidade. Quando você sabe de uma coisa, se você é especialista em alguma coisa e alguém vem te entrevistar, você tem responsabilidade quanto àquela informação. Né? Então, eles sabem dessa grandeza de Avraham. E o que eles pensam quando eles lembram? Pô, esse povo aí vem de Avraham. O que eles pensam? Agora a gente precisa achar uma coisa que seja capaz de contra-atacar a grandeza de Avraham. Né? E aí eles voltam pro Eufrates. O que tem ali? E esse que é o grande segredo. Ali, onde que Bilam mora? Bilam mora na cidade natal de Avraham. Ali, para eles, é o núcleo dessa força toda. É aquele local que gerou aquilo. Né? Então ali a gente tem um outro Avraham. Tá? Um Avraham 2.0, sei lá. É que a gente vai ver que no fim das contas é um impostor, né? Que é Bilam. Né? Qual que é a diferença dos dois? Bilam é aquele cara que às vezes aqui em Brasília tem muito. Não sei se aí na cidade de vocês também vai ter, mas às vezes você tá passando na rua assim e tem um papel grudado assim nas placas assim. Traga a pessoa amada na palma da mão. Joga-se búzios, né? Essas coisas. Jogam-se búzios, né? Tem que usar o português certo. Tarô, sei lá, essas conversas, né? E aí, além dessas propagandas na placa, na casa, na porta da casa de Bilam, tá assim, Kabbalah, né? Um monte de poderes e habilidades, né? Ele diz que tem todas essas coisas, né? Mas ele é o contrário de Avraham, né? Porque as midot dele seguem pro outro lado. Enquanto Avraham é aberto a receber as pessoas e ajudar as pessoas, Bilam é fechado. Ele só ajuda se for bom pra ele. Né? Então, no fim das contas, ele é um impostor. Né? E quem que é Midian? Quem que é o pai de Midian? O pai de Midian é um cara muito conhecido, inclusive que a gente falou muito hoje. O pai de Midian chama Avraham Avinu. Midian também é filho de Avraham, do segundo casamento, depois que Sara morre, eles casam de novo e tem. Então, um dos filhos, depois que Sara morre, de Avraham, é Midian. E ele cresceu na tenda de Avraham. Esse aí não tem desculpa nenhuma. Tá? Ele cresceu, ele sabe o que é esperado, né? E a gente tem que ver toda essa situação, né? Ele cresceu na tenda de Avraham. E voltando para Lot, a gente tem que ver que antes do nascimento de Ismael e de Yitzhak, quem era o herdeiro de Lot, que era o herdeiro de Avraham, era ele. Né? Ele ia herdar tudo, ou seja, ele também deveria ser essa demonstração de Hesed, vamos dizer assim. Né? Lot é uma das grandes tragédias da história. Né? É uma pessoa que cresceu na casa do homem mais sábio da época, provavelmente, da mulher mais sábia, com certeza, que é tratado como um filho por essas pessoas, mas não é capaz de captar quase nada, pelo jeito, né? E no lugar de tentar aprender mais e de ser o segundo no comando, ele decide se tornar, como diz a piada, né? Ele decide virar rabino-chefe de Sodoma, né? E não é fácil ficar perto desse tipo de grandiosidade, né? Ficar na sombra de alguém gigante, né? E agora a gente pode entender uma coisa. Moab e Midian, essas duas nações, elas estão com medo por quê? Porque no fundo elas sabem muito bem quem é Avraham e de onde que está vindo isso. Que ele fez uma aliança com Hashem, que disse que o povo seria escravizado e que depois eles iam voltar para a terra e retomar a terra. E a pergunta que fica é por que eles seriam escravizados? E aí é uma situação bem complexa, né? Quando a gente fala desse tipo de sofrimento. Mas uma das coisas que a gente pode ver de bom nessa situação, né? É que a gente sabe o que é perder tudo. A gente sabe o que é sofrer abuso. A gente sente o que são essas coisas
e para que a gente possa entender o quanto outros podem sofrer de formas semelhantes também. Então é natural que a gente entenda, e aí a gente vê todas essas situações, que a gente entenda bem. Então quando a gente fala do Yom HaShoah, por exemplo, a gente costuma lembrar dos outros grupos que também foram atacados. A gente não fala só da gente. Né? A gente costuma falar dos homossexuais, a gente costuma falar dos ciganos, a gente costuma falar dos negros que também foram atacados naquela época. Porque a gente sabe qual é a dor deles. Porque eles sofreram como a gente. Né? Então, o único filho de Abraham que aceita isso, que tem que entender como é que é a dor dos outros, é Yitzhak. E só um filho de Yitzhak também aceita isso, que é Yaakov. E os 12 filhos de Yaakov aceitam isso também. E aí que a coisa começa a abrir. Né? Então, além de ser escravo por 400 anos, o que tem mais na promessa? Que a gente sairia dessa escravidão e receberia a terra de Israel. E agora que o povo está saindo e receberam a Torá, o que acontece? Ali aparece uma repetição. Não tratem essas pessoas como vocês foram tratados no Egito. Né? E a gente parte para a terra. E esses povos ficam com medo. Por quê? Porque sabem que os donos da terra estão chegando. Né? Porque Abraham fez um pacto com Hashem e eles são herdeiros da terra. E todo esse poder volta para Abraham. Né? Você fala assim, não, a gente sabe de onde que vem isso. Foi Abraham que começou essa história. Né? E Balac tem esse plano. Vamos combater fogo com fogo. Né? A gente tem que lutar no mesmo nível. A batalha física não adianta de nada. A luta é no plano espiritual. Certo? Então, quando a gente fala do começo, quando a gente falou no começo de que o povo não faz parte da negociação no começo da Parashá, a gente tem que ter em mente de que as nações que participam sabem muito bem o histórico. Elas entendem o que está acontecendo, elas têm noção quase absoluta da situação. E eles entendem os nossos valores, entendem a moral, eles entendem Yiddish, entendem ladino, eles sabem tudo isso. Tá? E eles tentam contra-atacar a qualidade de Abraham com um outro tipo de Abraham, para amaldiçoar o povo. Esse povo é abençoado, vamos amaldiçoar eles. Né? Lembra o que é que Hashem falou para Abraham? Falou, quem você abençoar, será abençoado. E aquele que você amaldiçoar, será amaldiçoado. É isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que seja como Abraham, que Hashem disse. Quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Né? E Bilam, para eles é isso. Né? Bilam, pelo menos ele diz que ele é a mesma coisa. Ele é o novo Abraham. Né? E por isso, eles voltam à cidade natal de Abraham e não se preparam para uma guerra de exército, mas sim para uma guerra espiritual. Né? E a gente tem várias situações semelhantes, né? Abraham vai numa mula, acorda cedo, Bilam acorda cedo, vai numa mula também, né? Tem toda essa história, né? Mas a mula de Bilam fala. Essa que é a diferença. E parece que a Torá começa a tratar as coisas com uma certa ironia, né? Quem é o grande profeta, no fim das contas? É a mula que vê o anjo ou é Bilam, que não consegue ver o anjo e nem nem escuta o que a mula está dizendo, né? Então, ele ouve a mula, mas não vê o anjo, né? Quem é o profeta? É a mula ou Bilam? E no fim a gente vê que ele não tem poder suficiente para amaldiçoar aqueles que foram abençoados. Né? Então a partir daí ele é obrigado a partir para o plano B. Né? Abraham representa o quê? Conceito de Hesed. Ele ensina bondade para o mundo. O que é essa bondade? É você entregar alguma coisa, você dividir, você dar de si mesmo. Né? E aí a gente volta para a discussão de Iov. Por que eu falei de Iov? Iov chegou num limite que não é saudável de shtiká, de silêncio. Existe um limite não saudável de Hesed? Esse que é o problema. Existe uma possibilidade de corrupção desse poder de Abraham e esse que é o plano de Bilam. Corromper aquela midá. E o problema de Hesed surge quando a gente começa a falar de sexualidade. A mitzvah mais conectada com Hesed é qual que é? O Rabi Akiva fala, qual que é a mitzvah mais importante? Amar o próximo como a si mesmo. Né? E essa midá é intimamente conectada com Hesed. Mas e quando você pega essa mitzvah e fala, e o cônjuge do outro, eu posso amar também? Onde é que a gente para? Qual que é o limite?
né? Onde é que... De novo, até Hesed tem limites. Só a humildade que pode passar desse ponto, segundo o Maimonides, né? A Hesed pode ser exagerada. Alguns tipos de doação, de dar, vamos dizer assim, não são apropriados, tá? O amor, e isso aí eu acho que todo mundo sabe, é bem diferente do sexo, né? Um é uma emoção, o outro é uma necessidade biológica. Então, como é que é possível pra gente confundir os dois, né? É mais fácil, hoje em dia, para as pessoas procurar um encontro sexual do que encontrar alguém pra amar, né? Você pode perguntar pra um monte de gente aí que eles vão dizer que isso é verdade. Como é que a gente chegou nesse ponto, dessa confusão, né, de uma necessidade biológica com uma emoção? A gente vive numa sociedade na qual as pessoas estão mais dispostas a tirar as roupas e dividir seus corpos do que dividir suas almas. Porque dividir as almas é muito mais difícil, né? Parece que hoje é mais fácil você dividir corpo do que alma. E como é que a gente tem um relacionamento verdadeiro se não é possível você dividir a sua alma com outra pessoa? Mais difícil ainda, se você não se conhece, você não encontrou sua alma, como é que você vai dividir? Né? Então é mais fácil a gente substituir o espiritual pelo físico. E isso não é novo de jeito nenhum. Né? A gente faz isso com quase todos os prazeres da vida. Em vez de rezar, a gente come até explodir, né? Quando a gente está ansioso. Exemplo. Né? Então, essa linha que divide essas duas coisas, amor e sexo, né, que deveria ser uma linha enorme, fica uma linha fininha. Né? Talvez ela tenha algo a ver com o Hesed, né? Que é um aspecto crucial dessa situação. Quando a Torá fala da proibição de incesto entre irmãos, por exemplo, e esse é um dos assuntos complicados de hoje, o que diz lá? Né? Número 5. E o homem que tomar sua irmã, filho de seu pai ou filho de sua mãe, ou seja, meu irmão, também não pode. E ele vira a nudez dela e ela vira a nudez dele, é indecente. E serão banidos diante dos filhos de seu povo a nudez da sua irmã descobriu, a sua iniquidade levará sobre si. O que isso tem a ver? Essa é a tradução da Sefer para o português. Tem um terminho aí em hebraico que está em negrito que é assim, Hesed Hu. Você fez bondade demais com ela. Tá? Então, o termo Hesed Hu é para demonstrar que existem aplicações exageradas e erradas de Hesed. É isso que a Torá está ensinando aqui. É ótimo que irmãos se amem, mas tem que ser um amor familiar. Entendeu? E não físico, porque ao chegar nesse ponto, a gente estaria passando desse limite saudável de Hesed, que nunca deve ser ultrapassado. Mas parece que isso sempre foi um problema, né? É mais fácil a gente dividir fisicamente alguma coisa do que emocional ou espiritualmente. Emocional ainda é mais fácil do que espiritualmente, né? Espiritualmente ainda é um outro nível. Quando a gente vê Lot saindo de Sodoma, que é uma cidade anti-Hesed, ou talvez com Hesed demais, né? Se a gente pode usar esse termo, o episódio das filhas é essa demonstração extrema de Hesed exagerada, né? De Hesed errada. Mas talvez fosse uma reação àquela sociedade que abandonou todo e qualquer ato de bondade. Ou seja, para compensar, a gente tem que fazer muita Hesed. Né? E é interessante, no caso de Yitzhak, a gente falou de Abraham, falou de Yitzhak, vai falar de Yitzhak depois de Yaakov, porque a gente tem que perceber que poder é gerado a partir de Hesed. Qual que é a grande qualidade de Yitzhak? Qual que é a grande midá de Yitzhak? Qual que é a midá principal dele? É Givurá, ou Din, né? Tem gente que chama de Din também. Din seria julgamento. Givurá é força. Né? Quem é o forte? O Pirkei Avot pergunta. Número 6. Quem é forte? Aquele que controla seus desejos. Aquele que é capaz de até controlar a Hesed exagerada dele, por exemplo. Né? Então, se a gente for pensar em termos filosóficos, a gente já vê um sistema aqui. Avraham é Hesed, o começo, que é a tese. Yitzhak é a antítese com Gevurah. Segura, né? E Yaakov, junto os dois, qual que é a junção dos dois? É a síntese. Qual que é a grande midá de Yaakov? Qual que é a grande característica de Yaakov? Emet. Juntar os dois
impor limites à bondade significa chegar à verdade. Emet é verdade. Grande qualidade de Yaakov era Emet. Né? Busca pela verdade, busca incessante pela verdade. E o judaísmo, essa dicotomia de sempre buscar atos de bondade, de Hesed, mas dentro de limites estabelecidos. E só na verdade, só no mundo real, que os dois podem existir completamente juntos. Já que a verdade cria uma situação na qual ambos podem existir, e não só isso, e florescer e crescer juntos. Né? Então, o que é criado dessa síntese é um mundo no qual os limites existem, mas com a maior possibilidade de atos de bondade que tem, sem ir para um extremo. Né? Então, juntos, a gente pode, juntando essas duas midotas, a gente pode criar uma sociedade que é cheia de amor, na qual muitas coisas são compartilhadas, mas que ainda assim tem uma moralidade. Né? E isso é o que Bilam vê quando ele fala Matovo. Quando ele olha para o acampamento do povo, ele é capaz de enxergar isso. Ele vê, essas pessoas são todas boas umas com as outras, mas existem limites muito bem estabelecidos. E é por isso que ele fala quão belas são suas tendas, Yaakov. Né? E aí, é nessa hora que ele percebe, não dá para amaldiçoar o povo. É impossível. Né? E ele abençoa no lugar de amaldiçoar. E aí ele percebe que ele tem que desistir do plano. Não vai ter altar e sacrifício que ele pode fazer que vai destruir aquilo. E agora, Balaque é de Moab. Ele só precisa de uma dica de Bilam para entender qual que é a fraqueza de Israel nessa situação. Eles têm Hesed e eles têm Gvurá. Você tem que apagar a linha do limite. Na hora que você apagar a linha do limite, o negócio vai sair do trilho. E aí ele chama diversas pessoas para seduzir o povo. E isso funciona. E se eles tivessem partido para o embate físico, para a guerra comum, eles teriam perdido. Quando eles tentam amaldiçoar o povo, eles percebem que eles não são capazes e perdem também. Então eles têm que... Mas quando Bilam diz, vamos dizer assim, vamos tentar ser legal com eles e passar de todos os limites da bondade a partir disso, aí a situação fica difícil. Tá? Eles enviam as filhas de Moab e rapidamente o povo meio que se entrega. Física, espiritualmente e emocionalmente. Chegando ao ponto de que alguns fazem idolatria, inclusive. Né? E a Parashá termina em uma grande catástrofe. Né? A lição final chega a ser meio deprimente. Assim. Então uma praga ataca o acampamento, 24 mil pessoas morrem, né? Os 24 mil envolvidos nessa situação toda. E a gente já discutiu, inclusive esse ano, uma outra história que envolve 24 mil pessoas também, morrendo com uma praga, né? Os alunos do Rabi Akiva. E a gente tem uma noção sobre a morte deles. Eles morreram por quê, os alunos do Rabi Akiva? Porque eles não foram capazes de se tratar bem, com bondade, com Hesed. Então a gente pode dizer também que a falta de Hesed foi o que criou a praga entre os alunos do Rabi Akiva, né? Foi a falta de bondade. Agora, esses 24 mil morrem por causa do excesso de Hesed, apagando e passando de qualquer limite, exagerando na bondade. E o Meshilor, ele explica uma coisa muito interessante. Zimri, que é essa pessoa que é atravessada por Pinhas usando aquela lança que ele pega, toma para si uma mulher, a moabita chamada de Cosbi, né? E aí, o que diz a Parashá? No número 7, esse é o final da Parashá já. E eis que um dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita diante dos olhos de Moshe e dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da reunião. Eles choravam por causa da praga e do que estava acontecendo. E Pinhas ben Elazar, neto de Aharon, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e tomou a lança em sua mão. E foi atrás do homem de Israel na tenda e atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre, e a mortandade dos filhos de Israel se deteve.
mas os que morreram na praga foram 24 mil. E o Meshilor vai explicar isso dizendo que isso é um eco na história, né? Que história? História de Shechem e Dinah. Já ouviram falar dessa história? O que acontece graças ao encontro desses dois personagens, né? Os filhos de Yaakov veem o que aconteceu, vão até a cidade e matam todo mundo. Quantos morreram? Tem comentários muito fortes que dizem que foram 24 mil que morreram nessa situação também. Tá? Então a gente tem que voltar para Yaakov e explicar isso. Yaakov deveria ter se casado com Rachel, né? Mas ele acaba se casando com Leia. Mas quem quer casar com Leia? Ela deveria ter se casado com Esav, com o irmão mais velho de Yaakov. Como assim? O Rashi explica a frase que está no número 8 da seguinte forma. Está escrito na Parashá o seguinte. E os olhos de Leia eram tenros. Está descrevendo Leia e Rachel, tá? Os olhos de Leia eram tenros. E Rachel era formosa de porte e formosa de semblante. Ou seja, Rachel era muito bonita e Leia tinha os olhos tenros. Que tipo de descrição é essa? E o Rashi vai explicar. Olhos tenros ou fracos. Ela passou a vida toda achando que se casaria com Esav. Por isso chorava constantemente, pois todos diziam: Rivka tem 2 filhos e Lavan tem 2 filhos. A filha mais velha para o filho mais velho, a filha mais nova para o filho mais novo. Ela achava que ia casar com Esav. Então ela deveria ter casado com Esav. O que teria acontecido? Eu dei um estudo, acho que no primeiro ano da Parashá, que discutia o quanto que Leia era mais elevada espiritualmente do que Rachel, e por isso que ela teve os filhos antes. Será que ela não, considerando isso tudo, será que ela talvez não tivesse o poder de mudar ele? De talvez desviar Esav para um caminho melhor? Né? Lembra o que Abraham ensinou? A gente não pode desistir das pessoas. Mas no lugar disso ela se casa com Yaakov, né? E Dinah? O que Dinah tem a ver com essa história? Dinah é uma das filhas de Yaakov, né? Com Leia, inclusive. A gente sabe que no momento que Yaakov se encontra com Esav, eles escondem, segundo o Midrash, Dinah numa caixa, para que Esav não veja ela e queira se casar com ela. E aqui a gente perde a segunda oportunidade de talvez tentar mudar Esav. Né? Talvez Dinah também, tendo crescido na tenda de Leia, sabendo como é a mãe, talvez isso pudesse ter um impacto positivo em Esav também. Mas aparentemente o que acontece é a gente desiste de Esav. E aí acontece o que aconteceu. Que preço que a gente paga pelos excessos de limites, né? Isso é uma a gente limitou demais a situação, talvez. Né? Não é uma certeza aqui, né? Mas o que acontece quando você tira essa possibilidade? Shechem e Dinah se encontram e Shechem se apaixona por Dinah. E é muito comum a gente ouvir a questão do estupro. Inclusive acho que eu botei na tradução, porque essa é a tradução da Sefer, tá? O que é que está escrito de fato? Vamos ler o português, depois a gente vê no hebraico. E Shechem, filho de Hamor, o Riveu, príncipe da terra, viu-a e tomou-a. E a tomou. E deitou-se com ela e a violentou. Essa palavra violentou não aparece aí. Tá? E aí a questão que aparece aí, a expressão importante aí é a seguinte, é o começo da segunda passuca. Vatid bak nafsho. E a alma dele se apegou a Dinah. Então a alma dele se apegou a Dinah, filha de Yaakov, e amou a moça e falou o coração da moça. Ele foi falar com ela e falou assim: eu quero me casar com você. A alma dele se aproximar de Dinah. Como é que isso acontece? Estupro é um ato de violência. E não só isso, talvez a maior violência possível. Né? E é muito improvável que amor surja a partir de violências desse tipo. Quando a gente tem um episódio parecido no Taná, que é uma das histórias mais horrorosas que tem no Taná, que é a história de Amnon e Tamar, né? Eu botei no número 10, Shmuel Beit, que ele cria todo um esquema pra ficar sozinho com Tamar e tudo mais, e ela fala pra ele: não, pede pra casar comigo que o rei vai deixar.
No lugar disso, o que ele faz? Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, número 10. E, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. E se você for comparar as duas frases, ó. Velo aval lishmoa bekolá veyechazek. Com força. A palavra hazek com força não aparece quando a história é de Diná. Então não teve força. Tá? E olha só, o mais importante que acontece depois que isso acontece. Depois do estupro claro aqui. E depois Amnon a odiou com grande ódio, pois maior era o ódio com que a odiava do que o amor que tivera por ela. Ele se deitou à força com ela e depois sentiu repulsa e ódio pela situação. Ele odeia ela por quê? Porque ele vê nela a fraqueza dele. Ou seja, no fim, ele se odeia. Ele vê nela as inconsistências e as fraquezas. Depois de ser absolutamente nojento com ela, ele ainda se faz de coitado, né? Mas, enfim. Mas no caso de Shechem, ele diz que quer se casar com Diná. E os irmãos dizem, para isso você tem que fazer a circuncisão e ser como nós. E ele se aproveita dessa situação para matar. E não só isso, ele faz isso, e esse que é o mais interessante, ele faz isso, ele aceita e a cidade inteira aceita também. A cidade decide se unir ao povo de Israel. E os filhos, no caso Shimon e Levi, o que eles decidem fazer? Mata todo mundo. Aproveita que está todo mundo debilitado, vai lá e mata todo mundo. Eles pegam o Diná, levam ela de volta para casa, porque tudo tem limite. E esse é um exagero absurdo da questão dos limites de Gevurah. Então a gente está falando de um limite de Hesed, a gente está falando de um limite de bondade, e a gente está falando dos limites dos próprios limites. Você não pode botar barreira em tudo quanto é lugar. Tem lugares que precisam de barreiras claras e tem lugares que as barreiras só vão criar problemas negativos, vão diminuir a situação. E os irmãos, eles sentiram que o limite foi ignorado, que não era amor. Eles pensaram o que eles quiseram, eles impuseram mais limites à situação. E isso não pode ser aceito. Então, aqui, segundo o Meshilor, é criada uma situação que precisa de um tikkun, que precisa de um conserto. Essa situação precisa ser consertada no futuro. A situação de quê? De que limites foram impostos onde não deveriam ter sido. E segundo ele, Zimri tenta consertar isso quando ele faz o que ele fez. Tá? E como resultado a gente tem a morte de 24 mil pessoas. Assim como aconteceu na cidade de Shechem. E no caso dos alunos do Rabi Akiva, parece ter um retorno à origem, né? Limites muito exagerados, né? Muitos deles, os alunos do Rabi Akiva criaram uma situação que não existe resto, não existe bondade, porque só tem limites, né? E 24 mil estudiosos de Torá, pessoas boas, né? São afetados por uma praga por causa disso. E o comentário aqui qual que é? Rabi Akiva é uma demonstração do início de tikkun, de conserto nesse sentido. Porque ele é filho de convertido, vocês têm que lembrar disso. Ele se casa depois que Rachel morre com uma mulher que não é judia, que se converte. Ela é filha de um romano, e não só isso, de um romano que perseguiu os judeus na época. Então, nesse momento, a gente tem Rabi Akiva como alguém que representava Avraham em outro momento, né? Porque ele diz que a parte mais importante da Torá qual que é? Amar o próximo como a si mesmo. O resto é comentário, né? E de um lado ele sabe criar limites e do outro ele sabe se doar e criar amor e ensinar a fazer isso, né? No final, já estou terminando, tá? Eu sei que tá longo hoje. No final, a gente não tem uma solução. O equilíbrio é criar a solução, na verdade, é o equilíbrio, é criar uma situação de limites e uma imposição de limites para que a gente possa entregar o amor, a Hesed, da melhor forma possível. E como criar uma sociedade de pessoas que se amam, né, se doam, mas que ainda tem moralidade, que ainda tem possibilidade de crescimento e aperfeiçoamento, né? A gente precisa ter os dois, né? E a gente viu várias gerações que tendem muito para um lado ou muito para o outro. Talvez hoje a nossa geração, em alguns aspectos, seja dividida. Um lado tende muito
pro lado da Hesed exagerada, e um outro lado tenda para o Gevurah exagerada. Então, o caminho do meio, né? Essa é a tensão no final da Parashá, que, como a gente disse antes, não é fácil de consertar, né? Mas na mesma Parashá tem uma coisa interessante. Matovo. Quem fala Matovo? Quem que fala quão belo? Quem que faz a bênção pro povo no final das contas é Bilã. A gente vê que o povo foi criado. Aliás, o povo criou uma coisa próxima do ideal. Desse equilíbrio entre limites e amor, né? Mas só quem percebe é quem tá do lado de fora. Só quem percebe. O povo não percebe. Bilã percebe. Então talvez a gente tenha que mudar os nossos referenciais e olhar para a nossa situação, nossa comunidade, nossa família, nossos relacionamentos com outro olhar. Com o olhar de quem tá de fora. Mas como é que será que alguém que tá vendo isso vai perceber essa situação? Né? Para perceber falhas e às vezes aquilo que tá certo. Para que a gente não tente consertar uma coisa que tá certa. Tá? Não mexer em time que tá ganhando, como já diria, né? E foi como o Bilã viu, um povo capaz de bondades gigantescas, mas mantendo limites da moralidade. E esse equilíbrio delicado é difícil de ser alcançado. E o desafio é dado para nós por Hashem. Né? Esse é o mandamento, no fim das contas. Quando o Rabi Akiva fala amar o próximo como a si mesmo, qual que é a mitzvah? Qual que é o mandamento? O ideal é tentar ser um povo que é cheio de amor e cuidado, mas também capaz de criar uma sociedade com limites e moralidade. Tentar fazer uma sociedade que une amor e limites não é fácil, não. Mas o amor é maior, de novo, né, que nem Abraham ensinou, o maior recurso natural do planeta. Quanto mais a gente usar, mais a gente praticar, mais a gente passar para frente, mais ele cresce. E é uma pena que a gente tenha tanto medo de compartilhar essas coisas. E trabalhando essas duas midot em conjunto, essas duas características em conjunto, a gente fica mais próximo da verdade de Hashem, né? Com aperfeiçoamento e, consequentemente, mais próximo de Hashem. Né? Então eu botei, para finalizar numa nota positiva, eu botei duas observações sobre cada uma das midot, sobre dois mestres, né? O Eliyahu Dessler e o Hafetz Haim. O primeiro diz, no número 11, se fizeres o esforço para ajudar todos que conhecer, sentir-se-á próximo a todos. Ou seja, você vai se aproximar dessas pessoas. Um estranho é alguém que ainda não ajudaste. Estranho é aquela pessoa que você ainda não ajudou. Agir com bondade com todos pode preencher teu mundo com amigos e pessoas amadas. E o Hafetz Haim, sobre força, sobre Gevurah, sobre a imposição de limites, ele diz assim: aquele que guarda a sua fala constrói a verdadeira força. Esse é o poder da autodisciplina. O entendimento de que se tem controle sobre seus impulsos, de que se tem a força interna para se restringir, medir suas palavras e agir de acordo com os aspectos mais elevados de si mesmo. Ou seja, ser o melhor você, para usar uma frase da moda, né? Então eu espero que todos nós possamos atentar um pouco mais para essas midot, tanto de Hesed, principalmente aperfeiçoada por Gevurah, pelos limites, e para que a gente possa finalmente viver a verdade no meio da nossa sociedade, da nossa comunidade. Boa noite, obrigado pela paciência, e desculpa a falação que hoje foi brava. Baruch Boa noite, pessoal.